Bom, no mês de março, nós estamos continuando, de alguma forma, a série que foi começada em fevereiro. A gente tem tratado a igreja primitiva de Atos, a gente tem trazido Atos desde o comecinho, na verdade, desde o fim de Mateus. A gente vai caminhando em Atos ao longo do mês de fevereiro. E agora, no mês de março, a gente continua acompanhando o livro de Atos. Mas a gente teve uma mudança de fevereiro para março. Em fevereiro a gente trabalhou essa igreja primitiva e as características dessa igreja primitiva. E no mês de março a gente vai falar de problema, né? Afinal de contas, igreja é lugar de problema. Então, a igreja primitiva tinha problemas, como nós temos. E como ela é a nossa igreja original, ela é a mãe das igrejas, é de lá que todos nós viemos, né? Aquela lá era a primeira igreja batista de Jerusalém, né? Então a gente veio parar aqui por causa deles. Então a gente precisa olhar para eles, porque eles tinham a doutrina quente. Eles tinham acabado de receber do Senhor Jesus tudo aquilo que o Senhor ensinou. Então eles tinham um ensinamento bom para a gente. E os problemas que eles passaram lá podem nos ensinar em como viver aqui hoje. E é isso que a gente tem feito. Na semana passada a gente começou Atos 4 e hoje a gente vai continuar a leitura desse texto e a gente vai encontrar aqui o que a igreja de Atos passou, o que a igreja de Atos teve que lidar e como ela lidou com isso para que a gente também seja edificado. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos 4. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Apesar de a gente já ter passado por esse texto na semana passada, é importante porque ele tem contexto para aquilo que a gente quer falar. A gente vai ler a partir do versículo 23, a gente vai até o capítulo 5, ali por volta do versículo 14. Atos 4, a partir do versículo 23. Diz assim o texto: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram, juntos, a voz em oração a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo o que lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam, terras ou casas, vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: Como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte desse dinheiro recebida pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor se apoderou de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o corpo num lençol,
levaram para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também levarão você. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do marido. Grande o temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram continuavam a se reunir no pórtico de Salomão. Eu vou parar no 12, tá? Eu me empolguei. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e que é edificante e que atinge lugares onde nem nós conhecemos. A tua palavra, Pai, que transforma as nossas vidas, que nos ensina o caminho a ser vivido, que nos desafia, que nos incomoda, Pai. Nós te louvamos por essa palavra. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Nesse momento em que nós vamos meditar sobre ela e que nós vamos nos debruçar sobre o texto, te pedimos, Pai, corações quebrantados, te pedimos humildade e te pedimos o seu direcionamento para que ela seja proveitosa e mude as nossas vidas de maneira que a gente possa viver para a tua glória, Pai. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse é o texto fácil que a gente tem para ler hoje. Só 2 cadáveres na conta. Muito bem, vamos lá. A história é a seguinte. Atos começa logo depois que Jesus é levado aos céus, certo? Jesus sobe e a igreja fica. A igreja recebe o Espírito Santo, o poder é derramado e a igreja começa a pregar o Evangelho. A gente vai ter os primeiros capítulos de Atos contando tudo aquilo que os apóstolos vinham fazendo e as transformações que vinham acontecendo e os grandes confrontos e as grandes pregações. E aí a gente chega em Atos 4. Atos 4 ele é muito importante, porque Atos 4 vai inaugurar um prazer, um hobby, uma diversão que a igreja tem, que é de ser perseguida. É a primeira vez que a gente vai ser perseguido na história da igreja, está em Atos 4. Primeira vez que nos odiaram por sermos quem somos. Pedro e João estão subindo para o templo, na oração das 3 da tarde, era uma das orações mais importantes do dia, porque a maior parte de quem morava na cidade, a essa altura do dia, já estava terminando suas atividades, e aí eles iam para o templo orar. E Pedro e João estão seguindo para orar no templo. E aí eles encontram um paralítico sentado na porta, chamada Formosa. Esse paralítico, o texto vai nos dizer que ele tinha por volta de mais de 40 anos, os estudiosos sugerem aí 43, 44 anos, e ele teve a vida inteira ali. A vida inteira aquele paralítico usava aquela porta para pedir dinheiro, ao ponto que o texto fala que todo mundo conhecia aquele paralítico. Aquele paralítico estava ali provavelmente quando Jesus passou por ali. Aquele paralítico tinha visto todas as cenas que a gente olha na Bíblia e que passam e que acontecem ali, no templo, no período do Evangelho. Aquele paralítico, ele era um paralítico famoso na cidade, porque ele estava sempre numa das portas mais importantes do templo. E aí, Pedro e João estão passando, e esse paralítico pede uma oferta, e Pedro cura esse paralítico. Faz com que esse paralítico levante e ande. E a população toda que conhecia o paralítico e a vida inteira dele, glorifica a Deus por isso. O texto vai falar que as pessoas estavam vendo aquele milagre e glorificando a Deus por verem aquele milagre. E isso desperta o terror do sinédrio, dos líderes da igreja. Por alguns motivos. O primeiro deles porque eles estavam pregando sobre ressurreição. E se você olhar o texto, você vai ver que quem ficou mais ofendido nesse caso aqui não foram os fariseus. Normalmente os nossos pontos de vista, as nossas discussões estão sempre com os fariseus. Os saduceus estão sempre quietinhos. Mas nesse momento aqui você vai ver que quem ficou ofendido de verdade são os saduceus. Porque o saduceu, ele não era crente que nem a gente. O fariseu era crente que nem a gente. Eles acreditavam mais ou menos no que a gente acredita. Agora o saduceu não. O saduceu não acreditava em ressurreição, o saduceu não acreditava em vida eterna. O saduceu não acreditava em nenhum livro fora o Pentateuco. Ele só lia o Pentateuco e só acreditava no Pentateuco. Alguma coisinha de um livro histórico ele aceitava, mas era só isso. Eles não acreditavam em profetas. Eles não acreditavam nos milagres, eles não acreditavam nas promessas de reino.
Judá e Israel era para ali, para agora. Morreu, acabou. E o que os apóstolos estão pregando? Exatamente a ressurreição e a vida eterna. Ofendeu demais eles. E eles eram o povo mais influente politicamente, porque como eles estavam preocupados nessa terra, e só nessa terra, eles eram os judeus que faziam negócios e que se aproximavam dos romanos, que eram os dominadores da terra. Eles eram os mais bem relacionados com as pessoas que dominavam Israel naquele tempo. Eles eram as pessoas que tinham a maior influência política na região. Quem mandava lá eram os saduceus, porque eles estavam preocupados com o aqui e com o agora. Eles eram materialistas. O fariseu, apesar de todos os defeitos, ele cria na vida eterna. Ele estava preocupado com a vida eterna, por isso ele queria fazer tudo da maneira que o texto mandava e obedecer todas as coisas, porque logo ele morreria e aí ele iria para a vida eterna. E ele queria saber como que ele ia viver essa vida eterna. Então o fariseu estava muito mais próximo da gente, o saduceu não. E aí o saduceu ficou extremamente ofendido, porque Pedro e João, especialmente nesse texto, estavam pregando sobre ressurreição e vida eterna. Mas ele também aborreceu alguns fariseus. Ele aborreceu especialmente o Sinédrio. O Sinédrio eram os 70 anciões mais importantes de Israel. Eram 70 líderes de Israel, mais um que era o sumo sacerdote. Esses 71 líderes, eles decidiam tudo o que acontecia em Israel. Eles eram tipo o Senado de Israel. O que eles decidissem ia acontecer se você fosse judeu. Eles cuidavam da vida civil e da vida religiosa. Eles só não tinham vida militar, porque a vida militar pertencia aos romanos. Mas eles podiam, inclusive, mandar prender e matar alguém. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi esse Sinédrio que mandou matar Jesus alguns dias antes, quando a gente tem a passagem da Páscoa. Muito bem. Eles, então, ficam muito irritados com Pedro e com João. Como já era tarde, a hora em que terminou essa cena da cura, já era por volta de 5, 6 horas da tarde. Já não tinha mais tempo para eles trabalharem, para eles debaterem, então eles mandam prender Pedro e João, deixam eles na cadeia a noite inteira e voltam no outro dia para se reunir para decidir o que iam fazer com eles. E aí eles voltam no outro dia, debatem sobre o que fazerem com eles e eles não podem fazer a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Porque quando Jesus curava, a maior parte das vezes ele estava em lugares particulares, a gente sabe, mas ele não estava em lugares muito públicos. E aí eles podiam, por exemplo, acusar Jesus de curar em nome de Belzebu, que foi o que aconteceu na passagem da cura. Eles podiam falar que Jesus, na verdade, era um charlatão, que ele tinha feito uma cura combinada. Eles podiam falar até que Jesus fez por dinheiro, que na verdade ele estava vendendo os milagres. O problema é que João e Pedro tinham acabado de curar um paralítico que todo mundo conhecia há 40 anos, na frente de todo mundo, dentro do templo, e todo mundo glorificou a Deus. Ele não podia falar que foi em nome de Belzebu, porque todo mundo estava glorificando a Deus, era uma multidão que viu. Eles não podiam falar que foi mentira, porque todo mundo conhecia o paralítico desde sempre. Eles não podiam dizer que foi em dinheiro, porque eles não ganharam nada, eles foram presos. Qual era o motivo então que eles iam acusar Pedro e João? Não tinha. Essa é a discussão que se passa ali no texto, quando eles estão debatendo, o que eles vão acusar para calar esses dois. O que eles notam é que eles falam com uma ousadia, com uma sabedoria, com um poder, com uma autoridade de quem andou com Cristo, porque Cristo fazia as mesmas coisas e falava igualzinho, eles estavam imitando demais Jesus. Então você vê que o texto fala assim, e eles perceberam que eles dois tinham estado com Jesus, porque o jeito que eles falavam era igualzinho o jeito que Jesus falava. Então eles vão e fazem o seguinte, olha só, a gente matou Jesus por blasfêmia, então vocês não falem mais do nome desse blasfemo, esse cara era um mentiroso, vocês calem a boca de vocês e vão embora, a gente não pode prender vocês, não pode matar vocês, não pode bater em vocês, a gente não pode fazer nada, mas se vocês continuarem pregando o nome de Jesus, aí a gente vai pegar vocês. E oprime eles, pela primeira vez. Até então, a igreja nunca tinha sido perseguida. Essa foi a primeira vez e daí para frente nunca mais parou. E aí a gente começa a chegar num texto que a gente quer discutir, que é a oração que a gente acabou de ler. Muito bem. Eles saem do Sinédrio e vão direto de volta para a igreja. Eles se reúnem com o povo de Deus, porque eles tinham acabado de ser presos pelo nome de Jesus. A hora que eles saem do Sinédrio, eles vão direto para a igreja. A gente acredita, a gente não tem certeza disso, mas a gente acredita que nesse período a igreja se reunia no tal do Sinédrio, né, no lugar onde as coisas aconteceram em Atos 2, porque era o lugar mais conhecido ali, o mais comum para eles. Mas nessa altura, o Sinédrio já era pequeno, porque a igreja, nesse momento aqui, já está chegando em quase 10 mil pessoas.
Então já não está dando mais para reunir em lugares particulares, eles vão começar a se reunir no pátio do templo. Mas o Sinédrio era o lugar onde a liderança da igreja ficava reunida, pelo menos durante esse período da história. E aí eles vão direto para lá e se reúnem com a igreja e eles contam tudo aquilo que aconteceu no Sinédrio, que eles ficaram a noite inteira presos, que eles passaram um aperto, que eles não puderam ser presos, nem mortos, nem torturados, porque eles não tinham acusações contra eles. E aí a igreja vai reagir a isso. E aí a gente tem o nosso primeiro ensinamento de hoje. Você já imaginou se, sei lá, tá eu e o Leandro aqui pregando, e a gente é preso e passa a noite inteira preso, e no outro dia ameaçam a gente, e a gente volta e vem para cá e fala assim, então, fomos presos porque a gente pregou o evangelho. O que Moriá ia fazer? Condições normais de temperatura e pressão, você ia ter um revoltado, você ia ter uns 3 morrendo de medo, 2 querendo contratar um advogado, um querendo arrumar um revólver. Não ia ser assim? Todo tipo de coisa acontecendo. Não, vamos fechar a igreja. Não, vocês para quietinho um pouco, para de pregar, sossega. Aí o outro, não, vamos lá resolver isso daí. Ia ser aquela loucura, certo? Muito bem, a igreja de Jerusalém, ela tomou uma decisão muito mais sábia do que a gente tomaria normalmente. Eles decidiram orar. E aí o texto vai falar que eles se reúnem e uníssono, juntos, com um só coração, eles oram ao Senhor. E aí a gente volta. O que a gente oraria ao Senhor? Senhor, tem misericórdia, a gente está sendo perseguido. A gente oraria, Senhor, põe a tua mão sobre esses inimigos. Manda fogo, Pai. Faz alguma coisa, afasta eles da gente, dá um caminho de fuga, arruma uma alternativa. A gente ia orar por todo tipo de coisas, não ia? Pensa bem, você não ia orar por isso? O que eles oraram? Senhor, nos dá força e coragem para continuar falando o que irrita eles. Foi isso que eles pediram. E pediram mais. Se um milagre irritou eles, faz sinais e maravilhas de todo tipo. Enche de milagres Jerusalém. A gente quer mais dessa briga. Essa briga, ser odiado pelo teu evangelho, é o que a gente quer. Só dá força para a gente aguentar. Foi isso que eles pediram. A oração da igreja de Jerusalém é pedindo coragem e força. Não para fugir, mas para aguentar e enfrentar o que estava acontecendo. Essa era a igreja que estava unida em Jerusalém. Uma igreja que priorizava o evangelho. E o que eles pedem na oração é exatamente aquilo que o Senhor queria que eles pedissem. Força e coragem para aguentar e prosseguir. E sabe o que o Senhor responde? Na hora. Eles ainda estavam terminando de orar e o chão começa a tremer. Você lembra outra cena em que isso aconteceu? Lá no Monte Sinai, quando a lei desceu. O Espírito de Deus chegando e trazendo um renovo e o chão tremia. Quando o templo foi inaugurado e o Espírito de Deus desce e o chão treme. E eles ali reunidos, orando e pedindo por força e coragem. E o chão tremeu. E aí a gente tem a primeira certeza, a certeza de que Deus estava respondendo eles naquele momento. Mas o texto vai além e ele fala que eles estavam todos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Significa que todos eles já tinham sido convertidos, todos eles já eram selados pelo Espírito, o Espírito Santo habitava todos eles. Mas naquele momento, depois daquela oração, eles sentem dentro deles o ardor, o desejo, a coragem, a força que eles pediram. Eles recebem na hora a resposta e falam, levanta e vai sem medo. Todos eles sentiram isso. Porque todos eles oraram aquilo que o Senhor queria que eles orassem. Eles pediram aquilo que o Senhor queria que eles pedissem. E a resposta veio na hora. Vai, levanta e vai fazer então. Eu estou com vocês. E aí, a resposta disso e o resultado disso é de que eles se encheram de coragem e de santificação. E a gente vai olhar o texto e a gente vai ver exatamente isso acontecendo. A gente vai ver o seguinte, olha só. Depois que eles oraram, versículo 31. Tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Foi na hora. E olha só, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Esse versículo ele é interessante pelo seguinte, Lucas fala da multidão dos que creram alguma coisa. Você já parou para pensar que até então, até esse versículo, ele fazia a conta exata de quantas pessoas tinham na igreja? Porque no fim de Lucas, ele fala que quantas pessoas tinham no Sinédrio. Depois, quando a gente entra em Atos e
Pedro prega, ele fala de 3.000 sendo batizados. Aqui em cima, no começo, ele fala de que 5.000 creram. Ele faz uma conta, só que chegou agora, já não dá mais. Eles anunciaram o evangelho com tanta ousadia e com tanta coragem, que Lucas já não consegue mais contar quantas pessoas tem na igreja. Jerusalém começou a ser convertida. E a Bíblia fala que mesmo que as pessoas não se convertessem, eles estavam na graça de todo mundo. A população amava a igreja. Eles eram perseguidos e eles eram odiados pelo mundo, mas a igreja crescia sem parar e as pessoas que eram tocadas pela igreja amavam a igreja. A um ponto de Lucas, que era um cara tão preciso, tão detalhista, já não consegue mais contar. A igreja nessa altura aqui já passou dos 10.000, faz muito tempo. Sabe quantos anos tem essa igreja aqui, nesse momento? 6 semanas. 6 semanas. Mais de 10.000 membros. Começou com 12. Já imaginou? Igreja Batista Moriá, com mais de 10.000 membros em 6 semanas? Que loucura que ia ser isso daqui. Ia ser complicado, viu, filho? O resto de cabelo que eu tenho ia acabar. Difícil. Mas foi isso que aconteceu. E aí a gente continua lendo o texto, e o texto vai nos mostrar uma quarta característica. Porque se a primeira característica foi que a presença de Deus foi sentida, a segunda característica foi de que o Espírito Santo encheu todos eles com coragem, e eles anunciaram a palavra de Deus. Se a terceira característica é de que eles tiveram santificação e um testemunho público poderoso que alcançou vidas e transformou vidas, a quarta característica muito interessante, e é a mais importante para a gente hoje à noite, que é onde a gente vai começar a trabalhar, é de que a gente começa a ver comprometimento e generosidade sem tamanho no meio da igreja. A igreja começa a demonstrar comprometimento e começa a demonstrar generosidade sem tamanho. Quando a gente vê na segunda parte desse texto, quando eles falam que a multidão do que creu era uma mente e um coração, a gente vê o seguinte, que ninguém considerava unicamente suas coisas, alguma que possuísse, mas tudo lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam e traziam o dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Você já imaginou uma igreja que tem mais de 10.000 pessoas? Mas muito mais de 10.000 pessoas, porque se você contar a primeira conta, que eram 3.000, e a segunda conta de 5.000, existe uma dúvida aqui, se essa segunda conta de 5.000 conta esses 3.000 mais 2.000, ou se são 5.000 mais 3.000. Mas tanto faz, olha só, se fossem 5.000 dessas duas contas, esses 5.000 são só homens, eles têm mulheres e crianças. A gente já passou de 10.000 pessoas. E aí depois tem a terceira conta, que ele já não sabe mais quantos são, eles falam que é uma multidão. Vamos considerar mais de 10.000 pessoas. Você imagina uma igreja com mais de 10.000 pessoas e não tem nenhuma com necessidade? A gente tem uma igreja com 200 e a gente tem necessitados. A gente está falando de uma igreja com mais de 10.000 pessoas e nenhuma fica sem o pão de cada dia. Você já imaginou o poder disso? Às vezes a gente se preocupa quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente se pensa como crente, e a gente se coloca dentro do mundo em que a gente vive, e a gente começa a pensar no seguinte: a riqueza ela é um problema, a gente tinha que acabar com a riqueza, porque quem tem demais oprime quem não tem. Não pensa nisso? As dinâmicas de poder, a política, tinha que ter a lei, que a gente precisava mudar, porque o salário mínimo, porque não sei o quê. E a gente enche a nossa cabeça com essas coisas. Irmão, nós que somos crentes, precisamos ler para esses textos aqui, olhar para esses textos e entender aonde está o verdadeiro problema do mundo. O verdadeiro problema do mundo está no evangelho, que não é pregado a essas pessoas. Porque toda pessoa, quando ela se converte, ela não precisa de política, ela não precisa de governo, ela não precisa de lei, ela não precisa de regra. As pessoas convertidas, elas fazem a diferença e elas acabam com a dor e com o sofrimento onde elas estão. A igreja de Jerusalém acabou com o sofrimento de mais de 10.000 pessoas e ninguém precisou interferir. As pessoas se doíam e as pessoas sofriam, e elas tinham um só coração e uma só mente, e quem tinha mais ajudava quem tinha menos, e eles viviam com tudo em comum. A gente não precisa de outra coisa. A gente não precisa se preocupar com política, a gente não precisa se preocupar com economia, a gente precisa se preocupar com o reino de Deus enquanto evangélicos. Enquanto cristãos, a nossa prioridade é a pregação do evangelho.
E conforme o evangelho é pregado, ele muda o mundo. Porque quando a gente faz a nossa reunião aqui, a gente monta cestas básicas e a gente oferece para as pessoas, não é ação social. É evangelho encarnado. E isso faz diferença, porque não é a cesta básica que mata a fome, mas é o evangelho que é pregado junto com ela e que vai fazer aquela pessoa se aproximar a nós. E a hora que ela estiver aqui, a gente vai ter oportunidade de mudar a vida dela. É esse que é o evangelho verdadeiro, é o que muda as vidas. A gente não precisa das outras coisas. E quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vai ver exatamente isso. E a gente olha para a gente, o quanto a gente perde tempo com essas outras coisas. Preocupados com política, com agendas, com coisas dessa terra, com coisas banais, com coisas que passam, com divisão de classe, com divisão de raça, com divisão de sexo. Gente, isso não muda o mundo. O mundo ele é mudado só pelo evangelho. Essa precisa ser a nossa prioridade. Enquanto a gente não se atentar enquanto igreja e olhar para que a prioridade das nossas vidas seja o evangelho, para que ele mude o mundo, não adianta, o mundo não vai ser mudado. Porque está cheio de ideias e políticas e mentalidades e agendas no mundo inteiro. E elas não resolvem os problemas. Mas aonde a igreja chega com o evangelho verdadeiro, o mundo muda. O mundo muda quando o evangelho ele é pregado de verdade e nós somos testemunha disso, porque cada um de nós tem um testemunho para dar da nossa vida sendo mudada antes e depois do evangelho nas nossas vidas. Mas por que a gente não consegue priorizar isso? Porque a gente é tentado pelo mundo, a gente olha para as coisas dessa terra e a gente fica fascinado por elas, porque parecem planos fáceis, parecem planos maravilhosos, parecem planos que funcionam, mas eles não funcionam. Eles não funcionam. Eles sempre vão dividir e conquistar. Eles sempre vão nos tomar. Eles sempre vão nos separar. Eles sempre vão nos prender às coisas dessa terra. Mas o que o texto de Atos nos mostra é de que quando a igreja faz a diferença no mundo com coragem e ousadia, ela transforma o mundo ao redor. E é assim que a gente vai mudar o mundo ao nosso redor. Com coragem e ousadia. Coragem e ousadia para viver o sobrenatural e saber que quando a gente vive o sobrenatural, a gente vive para levantar a oposição. Porque você percebe que o que causou a perseguição foi um milagre. Foi a cura de um paralítico que desencadeou toda essa perseguição. E aí a gente ora por milagres na igreja, não ora? Ah, Senhor, opera um milagre. Você está ciente de que sempre que tem um milagre na Bíblia tem uma perseguição? Tem uma oposição? Tem um inimigo? Você tem certeza que você quer orar por milagres? Ore por coragem e ore por determinação. Ore pela sabedoria de não deixar os milagres subirem à tua cabeça e você se esquecer que os milagres têm um propósito. Os milagres têm o propósito de anunciar que existe um Deus que é capaz de todas as coisas. E aí é sua função mostrar quem é esse Deus capaz de todas as coisas. Mas que quando nós fazemos isso, nós transformamos o mundo ao nosso redor. Nós somos uma igreja que já viveu muitos milagres. Na nossa história, recente e antiga, nós vivemos uma quantidade infinita de milagres. E esses milagres têm que sempre, os do passado, os do presente e os do futuro, apontar para Cristo. Eles não podem ser só um prazer pessoal. Eles não podem ser só uma mudança na tua vida. Eles não podem ser só para a sua edificação e para a sua satisfação. Todo milagre, ele é uma oportunidade da pregação do Evangelho. E uma oportunidade para você ser perseguido, para você ser odiado. Uma oportunidade fantástica de ninguém gostar de você. Isso é muito bom quando você pensa no reino de Deus. Porque é sinal que você está fazendo aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Você está anunciando a palavra de Deus para um mundo perdido. E a gente precisa fazer mais disso. Mas quando a gente volta a olhar para o texto e a gente vê que eles tinham essa mudança no mundo e que eles faziam essa mudança no mundo, você talvez seja levado a achar que aquilo é muito específico. Eu já ouvi gente pregando sobre isso. Gente, não tenta repetir Atos 2 e Atos 4. Atos 2 e Atos 4 aconteceu só lá em Atos. As pessoas venderam tudo que elas tinham. É porque elas tinham a certeza de que Jesus estava voltando. É porque o Espírito Santo ali tinha acabado de ser derramado. Calma, gente, você não precisa vender nada. Você não precisa sair da sua casa. Não é isso e tal. Não vai acontecer assim mais. Está tudo bem. Não, calma. Não é isso. Atos 2 e Atos 4 não diz que as pessoas venderam tudo o que elas tinham. Não diz. Atos 4 e Atos 2 diz o seguinte, que quem tinha muito, quem tinha mais do que precisava, quem acumulava e não quem guardava,
Essas pessoas convertidas e com um coração transformado, pegavam esses excessos que eles tinham, dirigidos pelo Espírito Santo e com sabedoria, e administravam como bons mordomos, e iam entregando diante dos apóstolos, para que ninguém mais tivesse necessidade. É compartilhamento daquilo que tem, das bênçãos que Deus dá. Não era todo mundo vender tudo e morar na rua. Não foi uma comunidade hippie que nasceu ali. Não foi um bando de desabrigado que apareceu. Barnabé continuou tendo casa. Barnabé continuou tendo família. Barnabé continuou tendo as propriedades que ele tinha. Ananias e Safira continuaram tendo casa. Ananias e Safira continuaram tendo propriedades. Não foi isso que aconteceu. A gente está falando de compartilhar aquilo que nos sobra, não de abrir mão de tudo e morar na miséria. Não foi isso que aconteceu. Por isso, Atos 2 e Atos 4 está para nós. Porque nós temos o que nos sobra. Porque quando a gente lê Atos 2 e Atos 4 e acha que ele não pode mais acontecer, a gente fala, então eu não preciso fazer mais nada. Não é isso. Atos 2 e Atos 4 fala daquilo que sobra, não daquilo que falta. E quando aquilo nos sobra, nós podemos compartilhar. E eles compartilhavam. E aí a gente chega nessa história interessante de Ananias e Safira. Porque a gente vai ver que depois da oração, a ousadia e a santificação gerou comprometimento, gerou generosidade. Esse comprometimento e essa generosidade, santos, geraram pessoas como Barnabé, que é o exemplo que o texto dá. Barnabé é um. Nessa igreja de 10 mil, várias pessoas fizeram a mesma coisa de Barnabé. É porque provavelmente Barnabé aconteceu muito próximo de Ananias e Safira. Então ele foi usado como um exemplo para apresentar para a gente. Mas olha só que coisa interessante. Barnabé, um homem que tinha propriedades, um homem que tinha posses, um homem para quem sobrava, ele decidiu pegar uma propriedade dele e vender para ofertar na igreja. Pegou o dinheiro dessa propriedade, levou até os apóstolos, entregou e falou, façam bom uso. Dividam com a comunidade, para que ninguém tenha falta. Vamos fazer a obra de Deus, essa é a minha prioridade. E ele foi aprovado por Deus. Barnabé foi aprovado por Deus, porque o coração dele estava comprometido e generoso. E aí a gente chega na história do Ananias e Safira, o começo do capítulo 5. Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, foram lá, eles tinham em sobra, venderam uma propriedade, chegaram até os apóstolos e entregaram o dinheiro. Façam bom uso, vamos fazer com que a obra do Senhor aconteça. Mas por que Barnabé foi aprovado e Ananias e Safira não? Porque o coração deles era diferente. Porque olha só, o texto vai falar que cheios de ousadia, cheios de coragem, santificados, vivendo uma vida digna, uma vida correta, comprometidos com o reino de Deus, os homens e as mulheres que serviam a Deus, vendiam aquilo que lhe era excesso, faziam os seus sacrifícios, faziam suas ofertas pessoais e levavam aos apóstolos para que não existisse necessidade. Mas Ananias e Safira não. Ananias e Safira, o texto vai falar que eles foram o quê? Tentados pelo diabo. E ajudados pelo diabo a mentir para o Espírito Santo. Eles fizeram a coisa certa pelo motivo errado. E para Deus, a gente vai ver que não importa a coisa certa. Importa a coisa certa pelo motivo certo. Senão, a coisa não importa. E aí a gente vai começar a avaliar um pouco esse texto. E eu separei 3 tópicos para apresentar coisas que a gente precisa ler a respeito desse texto. A primeira coisa é de que a generosidade, ela não pode nunca ser uma ação da carne. A generosidade, ela precisa ser uma ação do Espírito. Veja só, a generosidade, o ato de ofertar, o ato de participar, o ato de se entregar, e eu posso incluir aqui o comprometimento, o fazer parte, ele não pode ser uma ação sua, pessoal, física, forçada, ou ela não vai ter sentido nenhum para Deus. Se você vai participar do culto, do domingo à noite, desse culto, e você sai da sua casa e vem aqui, porque você precisa vir à igreja, senão o seu marido vai achar ruim, senão sua esposa vai ficar magoada, senão a igreja não vai te ver aqui, daqui a pouco o pastor vai te ligar para perguntar se está acontecendo alguma coisa, se você mudou de igreja, se você já não quer mais fazer parte, se você vem para cá porque você tem uma conta para acertar com Deus,
você precisa vir à igreja, porque senão você está em pecado. Se você vai vir à igreja porque você tem um amigo que vai vir e você não pode faltar, senão ele vai ficar sozinho. Se você vem à igreja porque é sua obrigação vir, porque se você não vier, você vai achar que você está desprotegido na semana. Se você vier à igreja por qualquer coisa, por qualquer um desses motivos, você está fazendo uma obra da carne. E Deus odeia as obras da carne. Não venha à igreja. Não venha à igreja. Deus não quer você aqui. Ele não quer. Se você sair da sua casa para vir à igreja, precisa ser uma obra do Espírito. Você precisa sair da sua casa e vir à igreja, porque se você não vier à igreja, você não vai sentir paz no seu coração. Você precisa estar aqui. Estar aqui é o melhor lugar para a sua vida e para a sua alma. O seu coração precisa se alegrar quando te disserem vamos à casa do Senhor. Você precisa ter a consciência plena de que é melhor ficar nos átrios do Senhor do que em qualquer outro lugar. Se o seu coração estiver desse jeito, venha à igreja. Venha à igreja porque você precisa estar aqui, porque o Senhor quer falar com você e porque você quer ver o Senhor. Porque o seu coração anseia por adorar Ele, porque o seu coração anseia pela comunhão dos santos, porque você quer estar junto com os teus irmãos. Aí você deve vir à igreja. Obra do Espírito. A obrigação da carne, Deus não se agrada. Se você vier ofertar, trazer seu dízimo, porque tem um texto lá no Antigo Testamento que fala que se você não trouxer, o gafanhoto vai atacar a sua vida. Se você tiver que trazer o seu dízimo, porque senão o seu nome não vai estar lá na lista e aí você não vai poder ser candidato para alguma coisa. Se você vier trazer o seu dízimo, porque senão o outro irmão não vai olhar você no corredor e vai achar que você não está contribuindo. Se você vem trazer o seu dízimo, porque senão você fica devendo para Deus. Não entregue o seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro e a igreja não vai sentir falta do seu dinheiro. Você precisa trazer a sua oferta e você precisa trazer o seu sacrifício financeiro a Deus se você sente que Deus te dá tudo e que você não está devolvendo nada diante do quão bom Ele é. Se o seu coração não se enche de alegria quando você traz e você se sente agradecido, como se você estivesse ganhando ao ofertar, não traga a sua oferta. Deus não quer ela. Mas se o seu coração está cheio dessa vontade, se o seu coração está assim como o de Barnabé, eu quero participar dessa obra, eu preciso participar dessa obra, eu não posso deixar o meu irmão em necessidade, eu não posso deixar a obra de Deus parada, eu não posso deixar aquele fio exposto, eu não quero que fique assim, eu quero que o evangelho seja pregado, a gente precisa ajudar os missionários, aí sim o seu dinheiro vai ser uma bênção, e mesmo que seja um pouquinho, ele vai multiplicar na mão do Senhor. São diferenças de coração. É o que importa para Deus. Não participe da igreja porque você tem um compromisso. Ah, tenho que ir lá no Ministério de Mulheres. Putz, grila, é de novo, né? Melhor idade, tem que ir, senão os irmãos vão ficar chateados. Não faça isso. A comunhão dos santos, ela não vai ter proveito para você. Não participe da ceia. Não tem proveito nenhum para você essas coisas. Porque se são obras da carne, elas não servem para nada. Elas só têm valor se são obras do Espírito. Mas se tem obra do Espírito no teu coração, o valor é infinito. Vai te encher, vai te alegrar, vai te dar santidade, coragem e força, e você vai aguentar todo o mal que vier contra você. Às vezes você se pergunta, por que eu não vivo o extraordinário de Deus na minha vida? Por que eu não vivo o milagre? Por que eu não vivo o renovo? Por que eu não consigo exultar no Senhor? Por que eu olho para o lado e eu vejo um irmão em que só toma pedrada e ele não cai? E eu só tomo carinho e eu vivo de joelho. É porque a obra do Senhor não tem sido feita na tua vida por obra do Espírito, tem sido feita por obra da carne. Você está servindo a Deus no esforço físico. Não é assim que se serve a Deus. Se alegre no Senhor, passe a servir ao Senhor pelo Senhor, em adoração, porque você quer relação com Ele. Aí você vai começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Porque daí faz sentido Deus deixar o extraordinário de Deus acontecer na sua vida. Porque você vai ser revestido do Espírito Santo, que Ele derramou quando a oração foi sincera, pedindo coragem e força. Ore de maneira sincera, pedindo coragem e força, para viver pelo Senhor. E você vai viver. Aí o extraordinário de Deus começa a acontecer na sua vida.
A gente pede por avivamento. Mas a gente pede avivamento para quê? Avivamento para fechar a igreja e ficar aqui dentro cantando 16 horas? Qual é o sentido disso? Avivamento para você manifestar algum dom espiritual e falar em língua e sapatear qual é o sentido? Se a gente pede por avivamento, o avivamento precisa ter um propósito. Pregação do evangelho, da porta para fora. E ele está à sua disposição. É só você fazer igual o Barnabé. Se entregar de coração, Senhor. Aí você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas a segunda coisa que a gente precisa olhar para esse texto é de que essas coisas, elas não podem ser fingidas, nem podem ser forçadas. Deus olha para o nosso coração. Ele olha para o nosso espírito. A palavra de Deus vai dizer que a palavra dele, ela é penetrante, como uma espada, e ela vai lá na junta do osso e da medula. Ela separa a junção da alma do espírito, do pensamento, do sentimento. Ela vai aonde ninguém consegue ir. Não adianta mentir para Deus. Não adianta. Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, ele precisa começar com a sinceridade. A sinceridade de fazer aquilo que você precisa fazer, com o coração certo de que você tem que fazer, mas buscando o comprometimento e buscando a generosidade, não é fugindo deles. Porque quando eu falo, se você vai vir aqui pelo motivo errado, não venha na igreja, aí você fala, bom, então eu não vou na igreja, porque o meu coração está errado. Não é isso. É pare de jogar com Deus. Quando minha irmã chega para você e fala assim, a gente vai ter uma atividade aqui na igreja, você pode nos ajudar? Aí você fala assim, irmã, eu vou trabalhar, senão eu estaria aqui. Você estaria aqui mesmo? Você estaria aqui mesmo? Se você não estivesse trabalhando? Você estaria trabalhando? Não adianta você fingir. É melhor você falar para ela, irmã, não posso, não consigo. Ora por mim, estou fraco, não tem como. Mas não tenta mentir. Não, eu vou estar trabalhando. Se eu não estivesse trabalhando, olha, eu estaria aqui. Quanta gente a gente conhece que trabalhava de sábado e não podia vir nos ministérios. E falava, irmão, mas se eu não trabalhasse de sábado, eu estaria aqui. E aí Deus vai dar o trabalho sem ser de sábado só para o cara queimar a boca. E agora? Qual é a sua desculpa? É que sábado, né? Tem que lavar o carro. Vou roubar teu carro. Para de dar desculpa para Deus. Se Deus não é a sua prioridade, por que você finge que Ele é a sua prioridade? Mas se você finge que Ele é a sua prioridade, não espere que as coisas verdadeiras de Deus aconteçam com a tua vida. Se você quer as coisas verdadeiras de Deus na tua vida, seja verdadeiro com Deus. E eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Você não precisa estar aqui na igreja, que nem o Leandro, que está todos os dias das 8 às 18, 24 horas por dia, online, desligado. Não é isso. Alguns são chamados para esse tipo de maluquice, outros não. Mas você tem tempo para servir a Deus, ou não tem? Você não precisa ser igual os irmãos do louvor, que estão aqui quarta, sexta, domingo de manhã, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, termina o culto, vão arrumar som. Não, mas tem alguma coisa que você consegue participar do reino de Deus? Você consegue tirar um período do seu dia para orar por esses trabalhos que têm acontecido? Ou nem isso dá? Você consegue ter o comprometimento de, já que você trabalha tanto, 14, 15 horas por dia, ofertar de alguma forma para que ajudem os ministérios a acontecer? Você pode participar. E quando você não participa, pelo menos você precisa ser sincero nas motivações do que você não participa. Não negocie com Deus. Porque foi fazendo isso que Ananias e Safira foram fulminados. Existiam outras pessoas na igreja que estavam em falha. A igreja não foi feita. A igreja de Atos 2 não era perfeita. A gente está vendo isso. Ela estava cheia de falhas. Cheia de defeitos. E estava cheia de gente com problemas e com fraquezas aqui nesse Atos. Mas só Ananias e Safira foram fulminados. Pelo menos que a gente sabe. Por quê? Porque tinha um monte de gente fraca e pecadora aqui no meio, mas elas não fingiam esse tipo de coisa. Se você tem alguma limitação, procure ajuda. Se você tem dificuldades, procure socorro. Se você não consegue, tente de alguma forma começar pequenos passos. O que desagrada a Deus não é a sua fraqueza. O que desagrada a Deus é a sua mentira. Seja honesto. Eu preciso de ajuda. Eu quero melhorar. Me dá a mão, anda comigo.
me discipula, me ajuda. Eu vou participar, eu vou vir essa vez. E aí depois, eu vou vir essa vez. E aí depois, eu vou vir essa vez. Esforço, sincero. A gente não sabe o tamanho da propriedade que Barnabé doou, mas Barnabé está na Bíblia. Porque ele doou muito? Não. Porque ele fez de sincero, de coração. O seu nome, para estar no livro da vida, ele não precisa de grandes obras. Você não precisa ser o próximo Paulo. Para o seu nome estar no livro da vida, só precisa disso aqui. É só o seu melhor. Tudo o que Deus quer de você é o seu melhor. Se o seu melhor é não conseguir levantar da cadeira, glória a Deus, é o seu melhor. Mas se você consegue levantar da cadeira, não fique sentado. Se o seu melhor é vir e aprender, venha e aprenda. Mas se você pode ensinar, venha e ensine. Por que você se esconde? Hoje a gente viu os 3 membros novos do Ministério de Louvor. Se você é capaz de cantar, se você é capaz de adorar, se você é capaz de tocar, se você é capaz de pregar, se você é capaz de ensinar, se você é capaz de servir de qualquer forma, levante e sirva. A gente precisa de gente para tirar o mato da calçada. Parece bobagem, irmãos, mas a gente falou na Assembleia, custa R$600 para tirar o mato da calçada. R$600 do dízimo e das ofertas minha e sua, para tirar o mato da calçada. Você não sabe pregar? Mas e mato da calçada, você consegue tirar? Dá. Eu estou desempregado, irmão, eu não tenho como ofertar. Mas e vir ajudar a gente a pintar? Dá? Aí a gente veio aqui pintar a igreja. E aí um irmão, que eu não vou identificar para não ficar com vergonha, não conseguia pintar. Sabe o que ele fez? Passou no mercado, 3 pacotes de pão puma, 2 Coca-Cola, veio aqui, fez lanche e abençoou as nossas vidas. Mas ele estava aqui. Não existe uma maneira e não existe uma forma da qual você possa se eximir de participar do reino de Deus. O reino de Deus cabe todo mundo. Cabe você. E o texto nos desafia a fazer isso. O texto nos chama a fazer isso. O que a gente puder fazer. Ficar sentado contando história. Quantas vezes a gente não trabalha aqui na igreja e a gente é abençoado por um irmão que está sentado contando história? Fazendo piada, brincando com a gente. E torna o serviço leve e a gente é abençoado. Não tem nada que te impeça de participar da igreja. A não ser sua própria vontade. O que Deus espera da gente, e o que diferenciou Ananias e Safira de Barnabé, foi isso. Ananias e Safira eram donos do terreno. Eles não precisavam vender. Pode parecer, quando você lê o texto, que todo mundo foi coagido a vender as terras. Os apóstolos nunca pediram para ninguém vender terra. As pessoas quiseram vender as terras. E eles falam que as pessoas vendiam e levavam o dinheiro. As pessoas diziam e determinavam o quanto elas queriam ofertar. Se Ananias e Safira tivessem não vendido o terreno, eles não teriam morrido. Se Ananias e Safira tivessem vendido o terreno e falaram, olha só, eu vendi um terreno e eu quero ofertar R$10. Eles iam sair de lá de pé, vivo, tranquilo. Eles foram condenados porque eles disseram, esse é todo o valor do terreno e eu quero ofertá-lo à igreja. Foi pela mentira. Foi pela dureza do coração. Não foi pela oferta. O Senhor não se agrada da nossa mentira. Ele não quer a nossa mentira. Ele não se relaciona com a nossa mentira. Ele odeia a nossa mentira. A gente precisa viver em sinceridade com o Senhor. Mas quem vive em sinceridade como o Senhor, como Barnabé viveu, vai viver o especial de Deus. Vai viver o maravilhoso de Deus. Olha Pedro, quantas vezes Pedro errou. Quantas vezes Pedro tropeçou. Quantas vezes Pedro fraquejou. O pastor pregou fevereiro e março inteiro em cima do coitado do Pedro. O quanto Pedro fez coisa errada. Olha a autoridade e o poder de Pedro nesse momento. Olha para frente, os próximos versículos, os próximos capítulos que a gente vai ler. As grandes coisas que Pedro fez. Deus não se importa que você erre. Ele só não quer que você seja hipócrita com Ele. Seja sincero como Pedro. Erre como Pedro. Corrija-se como Pedro. Vive igual Pedro, não igual a Ananias e Safira. E aí a gente chega na última parte, que é a seguinte. Por que isso aconteceu e quando isso aconteceu? Quando Ananias e Safira foram fulminados. Quando eles morreram ali. E repreendidos. O que aconteceu
foi que o versículo 11 diz o seguinte: grande temor se apoderou de toda a igreja e todos os que ouviram a falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam se reunir no pórtico de Salomão. O que aconteceu é o seguinte: quando o pecado se espalha na igreja, quando a maldade se espalha na igreja, quando a frieza espiritual se espalha na igreja, quando a igreja para de viver milagre, quando a igreja para de viver o diferente de Deus, quando a igreja para de viver o especial de Deus, Deus julga a igreja. Hebreus, o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, ele vai dizer que Deus castiga. Castiga porque ama e corrige porque são seus filhos. Apocalipse 3 vai falar exatamente a mesma coisa, que Deus castiga os que ama, para que eles sejam corrigidos. Quando a igreja se torna assim, como Ananias e Safira, mentirosa, fraca, frágil, cansada, sem vontade, sem interesse, sem viver o novo, sem viver o milagre, sem abraçar a vontade de Deus, sem querer viver o Espírito de Deus, sem orar, sem se interessar pelo Evangelho, sem se interessar pela casa de Deus, sem se interessar um pelo outro, ele vai agir no meio da igreja, mas ele vai agir para corrigir a igreja. Eu não gostaria de ser corrigido. Eu espero que você também não goste, não queira. Eu não queria ser o Ananias. Sei você queria ser, mas eu não queria ser o Ananias. Eu prefiro ler Atos, tomar esse puxão de orelha que a gente está tomando e mudar. Para que ele não precise agir no meio da nossa igreja. Que coisa triste é a gente imaginar Apocalipse 3, quando ele fala que ele castiga e corrige aqueles que ele ama. Jesus diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Às vezes a gente acha que esse texto está falando da volta de Jesus. Não está. Jesus está falando que ele está para o lado de fora da própria igreja. Olha que coisa triste. Jesus fala assim: eu castigo os que eu amo, tá? Estou aqui fora. Estou aqui fora. Fui expulso da minha própria casa. Que a gente não permita que isso aconteça. Que a gente olhe para a gente, e quando a gente lê Atos e a gente vê o problema que Atos enfrentou, que a gente se conserte rápido, individualmente. Que a gente tenha uma mudança de vida e a gente permaneça junto como eles permaneceram. Que a gente se encha do temor de Deus como eles se encheram. E que a gente viva o especial de Deus como eles viveram. Que você se permita refletir sobre esse texto de Atos e que você possa se converter nesse momento. Se quebrantar nesse momento. E entender aonde você tem falhado. Aonde tem faltado? O que mais você pode fazer? Aonde você pode ofertar seu tempo, seus recursos, sua oração, seu estudo, sua dedicação? Aonde? Levante. E faça como Barnabé. Se comprometa e seja generoso com a obra de Deus. Porque aí Deus quer que você faça isso. E Ele vai se alegrar quando você fizer isso. E o Espírito Santo vai se fortalecer em você. E você vai viver o especial de Deus. Você vai viver o diferente de Deus. Você vai começar a ver o milagre que acontece. Não só ouvir que tem acontecido um milagre. Tinha gente nessa cena que ouviu dizer: olha, Pedro e João curaram o paralítico. Mas tinha gente que estava lá e viu o paralítico sendo curado. Quem que você quer ser? Você quer ser aquele que ouve? Olha, o paralítico foi curado. Ou você quer estar lá vendo o paralítico ser curado? Você prefere ouvir: olha, Jesus agiu no meio da igreja? Ou você prefere estar no meio da igreja quando Jesus age? Você quer ouvir falar que teve um avivamento e que o evangelho está sendo pregado? Ou você prefere viver o avivamento e ver o evangelho sendo pregado? Eu acho, e eu desejo, estar em todas essas cenas. Eu acredito que você também quer. E se a gente quer viver essas coisas, a gente precisa aprender com Barnabé. A gente precisa aprender a ter o coração que Barnabé teve. Não importa o quanto, não importa o como, não importa a quantidade, não importa quando, não importa as suas falhas, Barnabé se comprometeu e foi generoso. Buscou a Deus e serviu Ele com todo o coração. A gente nem sabe mais nada do tal do Barnabé, mas a gente sabe que o nome dele está no livro da vida. Coloque o seu nome lá também. Mostre para você mesmo que você é capaz de fazer isso. Mude.
Busque ao Senhor, porque tudo isso daqui acontece pela obra do Espírito. A obra que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, te enchendo de coragem e de força para viver essas coisas, está a uma oração de distância. O texto nos mostra isso. Unidos, a igreja se ajoelhou e a igreja buscou e pediu força e coragem para viver pelo Evangelho. E a resposta veio na hora. O Espírito Santo foi derramado e eles viveram pelo Evangelho. A gente é capaz de fazer isso. Você é capaz de fazer isso. É só você se entregar diante do Senhor. Ore com vontade. Ore com dedicação. Mude as suas prioridades. Viva para esse Evangelho. E você vai ver essas promessas que você tanto admira e que você tanto ouve falar acontecendo na sua vida. A partir do momento em que você estiver como eles, vivendo tudo isso no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Sabemos o quanto ela é desafiadora. Entendemos, Pai, o quanto é difícil de ouvir correções e instruções tão pesadas da tua palavra, Senhor. Ainda assim, te louvamos porque sabemos que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Obrigado, Pai, porque sabemos com certeza absoluta, nesse momento, o Senhor nos ama, porque o Senhor está nos corrigindo. Louvado seja o seu nome, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama, mesmo que a gente não mereça o teu amor. Te louvamos por isso, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra faça morada nos nossos corações, que ela mude as nossas vidas, que ela converta os nossos corações, que ela quebrante as nossas vidas, para que nós sejamos aquilo que o Senhor deseja para o teu reino. Ajuda-nos, Pai, a viver o novo, a viver de maneira corajosa, a viver de maneira generosa, a viver de maneira comprometida, de uma maneira que pregue o teu evangelho, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas palavras, que a nossa igreja seja um ambiente vivo da reconciliação com Cristo, que nós possamos, Pai, ver e viver e experimentar o impossível, o maravilhoso, o milagroso, o diferente, que nós possamos, Pai, estar no meio do teu agir, Pai, que nós possamos viver e testemunhar a tua grande obra de perto, como uma igreja viva que o Senhor deseja, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos essa igreja, e nesse momento em que nós participaremos da ceia do Senhor, que o Senhor haja nos nossos corações, Pai, que nós possamos ter um momento de comunhão maravilhoso, que nós possamos, Pai, ter um memorial edificante e que nós possamos nos lembrar da grande obra do Senhor Jesus que capacita que a gente viva dessa maneira, Pai. Te louvamos por isso, te louvamos pela tua igreja, te louvamos por essa comunidade, te louvamos pela nossa comunhão, porque ela é sincera, ela é genuína, ela é verdadeira, ela te exalta, ela te glorifica, Pai, e nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado por tudo que nós temos, em nome de Jesus. Amém.